Gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre conduta, né? Ana, que conduta é essa? Conduta, principalmente dentro de uma casa espírita, tá? Por que me veio esse tema? Essa necessidade de conversar sobre isso. Eu não sei se vocês estavam presentes na live de sexta-feira, mas uma colega nossa, uma amiga irmã do grupo, né, veio me relatar, durante a leitura do livro, né, que ela sofre de uma depressão, a trata por 16 anos, tem dificuldade de dormir, enfrenta várias dificuldades na vida dela. E essas dificuldades começaram a aparecer quando ela começou a frequentar uma casa espírita. Ela é médium, começou a frequentar uma casa espírita e ela começou a sentir dentro dessa casa espírita uma repulsa, né, de todos que estavam ali, de dirigentes, de trabalhadores, enfim, de todos ali. E falavam para ela que ela não servia para ficar lá, que a energia dela era uma energia ruim, e não sei o que, aquelas coisas que colocam a pessoa mesmo para baixo, né? Ela, provavelmente em desequilíbrio, né, absorveu muito isso, e isso fez com que ela começasse, então, a desenvolver uma depressão. Foi se sentindo mal com aquilo a ponto de desenvolver uma depressão. Então eu parei a live, pedi muito desculpa para ela, né? E venho conversar com vocês a respeito disso, né? E que nós possamos pegar esse entendimento e levar ele para a nossa vida como um todo, né? Então, gente, deixa eu falar para vocês. Conduta é uma coisa que, lógico, que a gente cresce aprendendo, né, muitos princípios, como nos comportar, como nos portar, né? E é fato que, às vezes, uns são ensinados e não aprendem, né? Então, a vida vai ensinar. E outros que crescem, aprendem e não colocam em prática. E ainda assim, outros que crescem, não têm esses princípios como base, principalmente de como tratar o outro, e no decorrer da vida, embora a vida esteja dando oportunidade para que enxergue, né, a maneira equivocada como se comporta, ele ainda fecha os olhos diante disso. O que eu mais tenho visto, e eu já até comentei aqui com vocês, são dirigentes de casas espíritas, né? Porque nós vamos agora, gente, entrar nessa seara, tá? Casa espírita. Muitos dirigentes de casa espírita orientando de forma equivocada. Eu não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, achando que eu sou melhor que ninguém, que eu sou melhor que dirigente X, que dirigente B, não é isso. O que eu estou trazendo em pauta, e preciso que vocês tragam isso como princípio para vocês, é o seguinte: quando vocês adentrarem uma casa espírita ou um grupo espírita, observem primeiro o ambiente que vocês estão inseridos. Se é uma casa espírita física, fica em tese mais fácil, para que vocês possam então tentar conhecer primeiramente o ambiente. No ambiente virtual como o nosso, atenção redobrada, né? Por quê? Porque no ambiente virtual é tudo às vezes muito de ninguém, e muitos podem usar desse ambiente para chegar, né,
em um determinado foco, mas esse foco passando por cima do outro, iludindo o outro, com falsas verdades. Então, o que eu venho trazer para vocês aqui também é que nós, quando, começamos a seguir a doutrina espírita, embora você possa ainda não se considerar um espírita, Ana, eu não me considero um espírita. Eu estou apenas estudando a doutrina para mim poder entender. Eu quero apenas ser um mero conhecedor, eu vou esmiuçando. E daí sim, a partir de ir entendendo, eu posso até me tornar espírita se eu ver dentro dos meus princípios que aquilo ali tem veracidade e convicção. Ótimo. Mas o que eu venho pedir para vocês é que não deixem de querer entender o assunto. Porque senão vocês começam a se tornar presas muito fáceis. Quando nós adentramos a uma casa espírita, o que é que nós vamos procurar lá? A primeira pergunta que você tem que se fazer é essa. Eu estou indo a uma casa espírita porque lá eu quero encontrar? Então, dentro dessa interrogação, você coloca o que eu quero encontrar ali. E depois, vocês ainda façam uma outra pergunta. O que uma casa espírita pode me oferecer? Ou qual é o parâmetro de uma casa espírita que eu vou adentrar até ela e vou encontrar de imediato, independente daquilo que eu vim buscar? Porque por aí, gente, vocês começam a ter reflexão, entendimento sobre como é o funcionamento e não se frustram e não se machucam. Então, primeiramente, uma casa espírita está aberta, propondo o quê para aquele ser humano, para aquele espírito que chega ali encarnado ou desencarnado? Primeiramente, amparo. Segundo, entendimento através de conhecimento. Equilíbrio e serenidade e propriedade naquilo que fala. Eu preciso, a casa espírita precisa te passar segurança sobre tudo. Sabe? Por quê? Porque o que acontece? As pessoas vão à casa espírita, às vezes nunca foram, mas vão à casa espírita, eu vou à casa espírita hoje porque eu vou lá e eu quero uma psicografia. A gente sabe que não é assim que funciona, Às vezes você pode ir em uma reunião mediúnica ou numa sessão de psicografia e possa encontrar uma psicografia, ou talvez você pode ir durante toda a sua vida e não conseguir nada. Porque uns são mais merecedores que outros? Não. Porque a gente não sabe o real estado do espírito que está do outro lado. Eu adentro a uma casa espírita e observo se dentro no meio daqueles trabalhadores que ali estão à frente da casa, eu vou encontrar, sobretudo, amparo. Será que aquelas pessoas que estão ali naquelas sessões estão dispostas, a me ouvir, pelo menos? A me tratar com serenidade, a me tratar com igualdade? Porque veja bem, gente, não é porque dirigente de uma casa espírita, ou seja, de que casa for, seja de onde for, que pode se colocar na posição de melhor que o outro, mas nós estamos na posição de igualdade.
Lembra que eu sempre falo para vocês, nós estamos no mesmo caminho. Uns estão mais na frente, outros estão um pouco atrás, uns estão no meio. E o objetivo está lá na frente. E todos nós vamos alcançar o nosso objetivo. Todos. Uns vão chegar mais cedo, outros vão chegar mais tarde, mas nós vamos chegar. E nós precisamos chegar da melhor maneira possível. Então não é porque existe ali um dirigente espírita que ele não tenha que se colocar em posição de igualdade com aquele que chega. Porque um dirigente de uma casa espírita é pessoa que erra e cheia de defeitos como qualquer outro. Segundo, quando eu me adentro a uma casa espírita, eu não posso adentrar naquela casa espírita com medo de chegar até o dirigente. Se dentro daquela casa espírita existe um dirigente que não te dá abertura para que você possa conversar com ele, está errado. Então a gente precisa ir colocando esses pontos, fazendo nossa análise crítica mesmo. E buscando o entendimento para que nós não possamos ser presas muito fáceis, aceitar qualquer coisa, a ponto dessa qualquer coisa vir a nos prejudicar. Voltando um pouco lá no caso da Beatriz, para quem acompanhou na sexta-feira. Se a Beatriz tinha problemas depressivos e se já tomava a medicação, estava ali dentro de uma corrente espírita, cabia ao dirigente orientá-la, afastar-se um pouco da corrente e permanecer aonde? Na assistência, até que ela se recupere. E não medir esforços para tentar ajudar essa moça. Se um médium chega dentro de uma casa espírita com a energia baixa, é dever do dirigente, que precisa de ter um pouco mais de conhecimento, é preciso que ele oriente da forma correta. Mas ele não pode jamais chegar para quem quer que seja que adentrar a casa e dizer assim: olha, eu não te quero aqui porque a sua energia é ruim. Eu não te quero aqui porque a sua energia prejudica a casa espírita. A energia de um só prejudicando a casa espírita? Cadê a corrente mediúnica que tem aí? Né? Como assim? Então, quando a gente tem conhecimento das coisas, a gente tem argumento para poder defrontar. Então, por isso, né, a gente buscar entendimento para que a gente possa se equilibrar é necessário. Outra coisa, depois, né, foi até o Evandro que me mostrou e perguntou: Ana, aquela questão de... É verdade que a menina até colocou lá, a Beatriz colocou lá, a questão da medicação. Quem toma medicação, remédio controlado, o desdobramento pode ficar, pode de uma certa forma ser prejudicado? Pode, a gente sabe que pode, né? Por quê? Porque uma pessoa que toma medicação controlada, que vai atuar, né, diretamente no cérebro, o cérebro, gente, comanda tudo, a mente, né? O cérebro comanda todo o nosso corpo físico e a nossa mente comanda o espírito. Então, claro que pode influenciar. Claro que a pessoa pode ter tido um sonho e não desdobramento e tá ali achando que é um sonho. Prejudica-se muito mais. É claro que ele pode começar um desdobramento e não conseguir concluir o desdobramento por conta das medicações que está tomando.
Mas é aquilo que eu sempre falo com você, se tem a necessidade de fazer um determinado tratamento, né? A gente tem que conversar com o nosso médico de confiança para que esse tratamento seja feito. E quando possível, a gente ir saindo, largando, deixando de mão um pouco esses medicamentos, procurando outros paliativos, se tiver, se existir. Porque às vezes tem determinados tipos de doenças que precisam daquele medicamento e ponto, né? Então, mas esse medicamento te deixa dependente, mas para que você tenha qualidade de vida, para que você esteja de uma maneira estável com a sua saúde, você precisa dele. Então fazer o quê? Eu preciso tomar. Eu não tenho outra saída, né? Eu preciso tomar. Mas quando nós voltamos lá para a questão do corpo espiritual, que é do nosso perispírito, do cuidar, né, do nosso perispírito, o dirigente de uma casa espírita tem que fazer o possível para que possa contribuir com aquela pessoa. É fato, igual eu disse a vocês, que a casa espírita também tem que saber o momento de largar a mão. Porque tem muita gente que vai à procura da casa espírita e, na verdade, né, não quer nada. Toda orientação que é passada não faz nada, se mantém inerte. Então, é preciso deixar aquela pessoa ciente de que as portas estão abertas, mas que toda a orientação que poderia passar já foi passada e que ela precisa se esforçar, né? Porque não sou eu indo a uma casa espírita que a casa espírita vai me carregar no colo, me carregar durante todo o meu caminho terreno. As decisões são minhas. Lembram do livre-arbítrio? Lembra que todos nós, né, temos o nosso livre-arbítrio e somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos? Então, o meu motivo principal de estar aqui é que vocês não deixem de maneira nenhuma isso acontecer com vocês. Eu também sou muito falha. Muito. Nossa! O quanto eu erro nessa vida. O quanto às vezes eu preciso avançar, dar um passo à frente e não dou. Mas eu estou consciente disso. Porque a gente estar consciente, né, diante de um fato, de um ato da vida, é uma coisa. Agora, a gente mesmo sendo sabedor daquilo, né, a gente faz de conta que não está vendo, a gente faz de conta que não sabe que tem a necessidade ali de mudança. Eu não posso transferir isso para o outro. E nem para uma casa espírita, e nem para ninguém. Né? São condutas aí que a gente já vai agora para uma conduta de vida. Né? Aquilo que eu faço no meu caminhar, cabe a mim decidir. E eu vi depois um comentário da Maria Dias no seguinte sentido: quando eu entrei também na casa espírita, eu senti a mesma coisa. Porém, tipo assim que ela falou, né? Eu me foquei e resolvi não desistir. E aí eu venho agora responder para Maria Dias, não sei se ela está presente, dizer para ela o seguinte: olha, Maria Dias, nós temos sim o nosso foco. Mas nós não somos obrigados a permanecer aonde nos colocam para baixo, aonde a gente não se encontra ali. Quem me conhece sabe que desde o início eu venho falando para vocês que a gente precisa de ter afinidade, né? Quem me acompanha precisa ter afinidade comigo
para que possa continuar estando aqui e ter interesse, né? Que muitos não têm, a maioria aí o interesse é só por notícias ou cartas. Mas aqueles que querem vir estudar comigo, ouvir, estar disposto a estar aqui me ouvindo, precisa de, no mínimo, eu tenho afinidade, o que a Ana fala, dentro daquilo que eu acredito, estudo, tem coerência, então eu vou ouvir. Porque a gente precisa parar para ouvir, dispensar o nosso tempo para aquilo que de fato é interessante para nós. E do mesmo jeito são aonde a gente passa, aonde a gente vai buscar auxílio espiritual, seja numa casa espírita, seja numa igreja católica, seja numa igreja evangélica, seja num templo budista, seja em qualquer lugar. Onde você vai procurar auxílio espiritual, você precisa de ter afinidade com aqueles que estão ali e, sobretudo, se sentir bem ali dentro. Olhar para aqueles que estão ali envolvidos com aquele projeto e encontrar verdade. Encontrar amparo. Não, eu encontrei verdade aqui. Eu encontrei amparo aqui. Tudo que eu leio, estudo e faço, eu estou encontrando aqui alguma veracidade, né? E aí vocês saberem colocar na balança. Quando vocês adentrarem em qualquer lugar desses e se sentirem menosprezados, se sentirem colocados de lado, é isso que eu quero para mim? É isso que eu vim buscar aqui? Porque se não for isso que vocês tiverem ido buscar, não tenham medo de ir embora. Porque as pessoas às vezes pensam assim, né? Tem um medo que, nossa senhora, mas não, a igreja, eu não posso sair da igreja. O padre vai me esconjurar, vai me rogar praga. Eu não posso sair. Nossa, eu saí de dentro de uma casa espírita, misericórdia, eles vão me jogar praga, né? Ou então vão me jogar um feitiço, né? Assim que o povo fala. Para com isso, gente. Para com isso. Nós somos donos do nosso destino. Nós somos donos do caminho que nós queremos traçar. E estamos traçando e estamos caminhando. É isso mesmo, a Cris está dizendo. É energia. E a tal da frase, se o santo não bate, não. É isso mesmo, mãe. O santo não bateu, você chegou ali, você não se sentiu bem naquilo. É aquilo que você foi buscar? O que você está sentindo de ruim dentro de você, de estar para baixo, é aquilo que você foi buscar ali? Não é, então vai embora. Vá procurar um lugar, né, seja ele qual for, que vai te edificar, que vai te colocar para cima, que vai te realmente colocar ou te ajudar a estar de fato à vontade com Deus, na presença de Deus. Porque nós não somos obrigados, gente, a sair de dentro da nossa casa, do conforto do nosso lar, seja ele grande, pequeno, seja ele que tamanho for, de que forma for, de que conforto for, mas é o seu lar. Nós não somos obrigados a sair da nossa casa para adentrar dentro de uma casa que está pregando ali o nome de Deus e chegar lá e sermos maltratados. E vamos ser macetados ali 1, 2, 3, 4 vezes a ponto de me desequilibrar muito mais do que eu já estava quando eu fui procurá-los. E por aquele desequilíbrio que eu me encontrava, eu me afundei ainda mais em uma depressão. Então nós precisamos olhar muito isso. Ter esse olhar crítico. Porque Jesus Cristo, quando passou pela terra, ele não deixou templo nenhum. Ele não deixou religião nenhuma. Ele deixou a palavra. Para que nós
possamos pegar esses ensinamentos, para que nós possamos pegar a palavra e irmos adequando ao contexto atual da vida. Para que nós possamos pegar esses ensinamentos e ir trazendo para nós na medida do possível. Porque igual eu tô falando para vocês, nós somos falhos. Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa certa, quando chega no final de tudo, tá tudo errado. Né? Mas a gente está fazendo na intenção de acertar. A gente quer acertar ao máximo. E aí a gente vai caminhando. Mas nós não podemos deixar, né, que o outro adentre de uma certa maneira na nossa vida, né, que faça a gente cair. E aí passa igual a nossa amiga Beatriz, 16 anos tratando de uma depressão que começou, que a fez, né, a fez, né, se colocar no fundo do poço dentro de uma casa espírita. Isso, ao meu ver, é um absurdo. Sabe? Isso é vergonhoso. Porque todos nós sabemos os ensinamentos de Jesus. Todos nós sabemos o que Jesus veio trazer para a terra, senão amor, compreensão, serenidade, humildade, igualdade, fraternidade. Mas a gente sabe que nós não conseguimos colocar todos em pauta, porque nós somos imperfeitos. E Jesus é perfeito demais. Mas o que nós estamos aqui fazendo e vamos voltar para fazer inúmeras vezes é tentar caminhar, dar passos para que nós possamos andar em direção a Ele. Lembra? Nós somos imperfeitos, mas nós queremos chegar aonde? Na classe dos espíritos puros, que onde está Jesus Cristo. Embora hoje nós possamos errar muito, nós ainda assim erra, cai, levanta e faz de novo, querendo acertar, querendo ser melhor. Eu fiz uma reflexão esses dias, essa semana, sobre a minha vida. E estava falando aqui em casa hoje, falei, olha, semana que vem eu faço 40 anos. Ah, Ana, você tá muito nova. Não, minha corrida agora é quanto tempo? Eu preciso fazer muito. Eu preciso fazer tudo que eu não fiz até hoje. E quando eu falo assim, não é tratando de coisa errada, não, eu preciso, né, dar o melhor. Eu preciso crescer moralmente, porque cada ano que passa é menos um ano na Terra, né? Então eu preciso correr. Né? A gente precisa parar e fazer uma reflexão das nossas vidas e tentar olhar para um foco. Onde eu quero chegar? Qual o caminho que eu preciso traçar para que eu possa chegar até lá? E no meio desse caminho, quem eu posso encontrar? E se eu encontrar, qual é a minha conduta? O que eu preciso fazer diante dessa determinada situação? Embora às vezes vão acontecer situações que a gente não tenha resposta. Mas ainda assim a gente precisa se virar. Sabe? Porque não é possível, gente. A Terra está nesses momentos difíceis. E a gente encontra cada dia mais atrocidades. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho percebido muito na questão do seguinte: tá cada vez mais difícil de encontrar pessoas que estão dispostas a se unirem
para poder falar de Deus. Cada vez menos a gente encontra quem tem interesse em conhecer um determinado ponto, onde esse ponto tem Jesus Cristo como centro de tudo. As pessoas estão vivendo como se aqui fossem permanecer pela eternidade e estão desencarnando aos trancos. A maioria está dentro de casa ou estão nos cemitérios observando, ou então ainda sem desligamento, sentindo todo o corpo em estado de putrefação. Os cemitérios e as casas estão cada dia mais lotado de gente que já desencarnou, já devia ter ido embora e está por aí. E aí a gente vê, tem hora, uma família inteira doente. Mas é tudo devido a uma conduta que um dia se concretizou, deixou com que permanecesse, não cuidou, não tratou e foi levando e se arrastando para uma eternidade. Então nós precisamos dessas análises. É igual eu estou dizendo para vocês, eu também preciso. Então, por favor, quando vocês adentrarem a qualquer templo, quando vocês adentrarem em qualquer casa espírita, quando vocês adentrarem, dentro de uma igreja, seja católica, seja evangélica, não importa. Façam a pergunta para vocês mesmos. Eu estou saindo da minha casa, do conforto do meu cantinho, para ir buscar ali o quê? Eu estou saindo da minha casa, eu estou indo hoje lá numa igreja evangélica que me indicaram. Eu quero ir lá para ver se eu encontro amparo. Então eu vou adentrar ali e vou primeiramente observar a conduta daqueles que estão ali como trabalhadores em nome de Deus. Vou ver, sobretudo, se eu tenho com eles, com aquele ambiente, afinidade. Se aquele ambiente condiz com a realidade, com os princípios aos quais eu acredito. E só a partir daí é que eu vou decidir se eu vou retornar lá ou não. Se eu chego no primeiro encontro, às vezes é difícil, mas se eu vou no segundo ou no terceiro e já olho e vejo que tem uma determinada discriminação, vejo que tem uma coisa ao qual eu não concordo, não volte, procure outro lugar, vá embora. Eu quero seguir a religião evangélica, procure outras igrejas. Eu não quero, eu acredito, a minha fé está enraizada dentro do catolicismo, vai para lá. Minha fé é aquilo, tudo que eu acredito, tudo que já aconteceu comigo, tudo que eu já vivenciei, o que me explica melhor a doutrina espírita, vai para lá. E chegando lá também, vocês podem não encontrar aquilo que vocês esperavam. Procure outra. Procure afinidade para que essas coisas não venham a acontecer com vocês. Eu fiquei com meu coração doendo com essa história da Beatriz, sabe? Porque isso não é coisa que se faça com nenhum ser humano. Nós não temos o direito de usar do nome de Deus para colocar a pessoa para baixo. Nós podemos sim. Olha, eu já te ofereci ajuda, eu já te dei o norte, tudo que eu pude fazer para te ajudar eu já fiz.
Se você se mantém inerte, eu vou deixar toda a decisão nas suas mãos e vou seguir o meu caminho. O que eu não posso é ficar parado ali, olhando para você o tempo todo, você inerte e eu também, porque aí eu não vou fazer nada nem você. Então eu uso do meu livre-arbítrio para seguir. Se você usa do seu livre-arbítrio para permanecer, para ficar, tenho nada com isso. Né? A casa espírita tem que ter essa sabedoria. Né? Não só a casa espírita, mas qualquer outro lugar, né, que está na frente como aquele que orienta o outro. Quantas pessoas vêm para mim e falam assim: Ana, eu sou evangélica, mas eu gosto de estudar a doutrina espírita, mas eu não quero sair da minha igreja. Fica na sua igreja, não tem problema. Não tem problema nenhum. Ah, Ana, mas eu quero ficar lá na minha igreja e quero continuar estudando aqui. Pode, não tem problema, gente. Não tem problema. O que ela vai encontrar são maneiras diferentes, né, de observar determinadas coisas. Mas todas as religiões acreditam que nós somos um espírito, todas acreditam. Todas. Não vem falar que não acredita porque acredita. Todas acreditam. Né? Lá na Igreja Católica, quando fala dos anjos, quando fala do Espírito Santo de Deus, quando fala de Maria, quando fala de São José, quando fala de qualquer outro santo, esses santos são quem? Ah, eles estão no céu. São espíritos. Ah, não, a Igreja Católica não acredita em reencarnação, um direito deles. Mas acredita no espírito. Né? Tanto que acredita no céu e no inferno. Da mesma forma, a igreja evangélica, ela também acredita no céu e no inferno. Ela também acredita que existe espírito. Tanto é que inúmeras igrejas evangélicas estão aí com sessão de desobsessão. Que sessão de desobsessão é essa que não está envolvendo aí um espírito envolvendo espiritualidade? Porque tem espírito. Né? Todos acreditam de uma certa forma que nós vamos para algum lugar. Então, o que vocês vão encontrar é apenas uma maneira diferente de abordar um tema. Mas vocês têm que entender o seguinte, que a doutrina espírita, a igreja evangélica, a igreja católica, um templo budista, um templo, seja qual for, e tem como base Deus e Jesus Cristo. E é isso aí que basta. Então você tem que ir para onde você tem afinidade, para onde você acha que... Não, realmente, olha, Ana, eu vi uma tal coisa ali na minha igreja que eu não concordei. Então assim, eu vou dizer para vocês, eu já fui numa igreja, eu já fui convidada para ir numa igreja. Ana, tem uma igreja qual eu frequento que tem durante as quintas-feiras uma sessão de desobsessão. Vamos lá, quem sabe você gosta. Falei, não, eu vou lá para me ver como é que funciona. Né? Sessão de descarrego, tem assim. Aí eu fui, eu falei assim, engraçado, né? Esse nome aí, sessão de descarrego, um palavreado meio espírita, né? Principalmente lá pro pessoal da Umbanda, né? Mas eu vou. E fui. Né? Mas teve pontos lá que eu vi que condiz com a realidade e vi outros pontos que não condiz com a realidade. Ana, você gostou? Gostei demais. Teve uma pregação excelente, né? Falou muito bem da palavra de Deus, mas na hora daquela sessão dele lá de obsessão, eu vi que existia coisa que dentro dos meus princípios, dentro daquilo que eu acredito estava correto e outros não estavam. Vi também que a igreja estava repleta de espírito? Vi. E daí? Existem espíritos que também acreditam e têm a fé enraizada dentro de uma igreja católica, evangélica, espírita.
né? Daí, né? Ah, eles levam lá a garrafinha de água. Ó, Ana, para levar a garrafinha de água, porque no final vai... não é benzer a água que eles falam, não. Vai ter posição de mãos para que a água seja... para que a água fique benta, né? Você não sei bem que é, não. A doutrina espírita também tem. Mas é água fluidificada, né? Quem fluidifica a água... Os médiuns podem fluidificar a água, sim, mas na grande maioria das vezes são os espíritos amigos que estão ali que vêm fluidificar a água, né? Isso vai ungir a água, né? A água vai ungir a água. E isso para mim tá lá, isso para mim é tudo espírito, né? Por quê? Porque através da fé que você tem, através da energia que a gente coloca nas nossas mãos, nós somos capazes sim de fluidificar água. Mas, de repente, aquilo que o nosso espírito precisa, que não é visto aos nossos olhos, mas que um espírito amigo que está ali é capaz de enxergar, ele sim pode fluidificar essa água, colocando a energia que cada um de nós necessita, não só para o nosso corpo físico, mas como também para o nosso corpo espiritual. Então, gente, e eu vou te falar, às vezes, né? Às vezes não. Para quem tem a fé enraizada ali dentro, isso tudo para eles fazem muito sentido, colocam de fato para cima, tem-se ali a fé enraizada e consegue se equilibrar, né? Então que mal tem? Quantos aqui no grupo já não me falaram: Ana, tem uma pessoa na minha casa que é evangélica. Ana, eu tô tentando fazer com que entre na cabeça dele a doutrina espírita. Não precisa. Não precisa. Deixa ele na fé dele. Se ele está passando por um problema e você quer ajudá-lo, mas queria ajudá-lo dentro dos termos, dentro do que a doutrina espírita prega, deixa a doutrina espírita de lado, que não vai adiantar. Usemos nesse momento a sabedoria e vamos em cima daquilo em que a fé dele está ali posta. Se a fé dele está dentro da religião evangélica, meu filho, é para ajudar ele? Bora estudar e ver o que ele tem de fé. E é lá que eu vou. Porque embora os caminhos não sejam o mesmo, tá te levando para o mesmo lugar. Sabe? Então a gente precisa apenas respeitar a fé de cada um, o que cada um quer seguir. Se eu posso te ajudar, você acredita na doutrina evangélica, não tem problema. Não tem problema. Eu quero que você tenha entendimento, eu quero que você se reequilibre, eu quero que você seja dono do seu destino, do seu caminhar, que você caminhe da melhor maneira possível que você puder. Que a gente tente não prejudicar o outro, que a gente saiba estender a mão para o outro, a gente saiba soltar também quando for preciso, continuando a nossa caminhada sem parar, firmes na rocha que é Jesus Cristo. Se é dentro da doutrina espírita, se é dentro, não importa. O que não pode acontecer é o que aconteceu com a Beatriz. Eu adentro uma religião, uma casa espírita, uma casa evangélica, uma igreja católica, e sou ali de uma certa forma maltratada. Eu saio dali pior do que eu fui, né? Então isso é que a gente não pode aceitar. Se eu fui para uma casa que está ali trabalhando em nome de Deus, como que eu saio de lá pior? Né? Então, isso são coisas que a gente não pode tolerar, tá? Então, esse é o meu motivo de estar aqui com vocês conversando. Isso é desumano, é mesmo. Claudionete dizendo, é desumano, né? E não só desumano. Eu fico indignada. Sabe, eu fico indignada.
E que bom que existe a lei de ação e reação. Porque aquilo que você insere no outro, você é corresponsável por aquilo. Né?